Amém. Estava tentando gravar os nomes, pastor Rony, pastor Arnold, pastor Admar, pastor Eduardo. Está conosco o pastor Luciano, amigo do pastor Paulo, que nos apresentou. Muito obrigado. Obrigado, pastores, pastor Rafael, e essa banda aí que eu coloquei num aperto aí, mandei as canções, a gente chegou aqui em 10 minutinhos, passamos as músicas, foi um ensaio detalhado, mas o Senhor recebeu. Glória a Deus. Eu senti e sinto a presença de Deus nesse lugar maravilhoso. Aleluia. Nada para uma igreja que adora. Nada pode parar uma igreja que adora. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ao apóstolo Paulo, que nos recebe também, com carinho. Muito obrigado a todos, essa amada e linda igreja, e que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não vou demorar, porque também acho que tomei um bocado de tempo ali no momento do louvor e adoração, mas eu vou querer deixar esse recado da parte de Deus, porque conforme a oração do pastor Rony ardia no meu coração realmente. Ontem, quando eu estava lendo e orando e pedindo ao Senhor o que falar, e uma frase ardia no meu coração, e eu quero compartilhar nesse tema com a amada igreja, no nome do Senhor Jesus. Então, se você tem a sua Bíblia, vamos para a palavra no nome de Jesus. Aleluia. João capítulo 6, versículo 68. João capítulo 6, versículo 68. É uma passagem conhecida. João capítulo 6, versículo 68. Como me apresentaram, meu nome é Joey Vasconcelos. Meu pai levou toda a minha família para os Estados Unidos, e sou de uma família missionária lá, há mais de 25 anos isso, e ele teve o privilégio de abrir a primeira igreja em português no estado da Flórida, e o meu pai e a minha mãe já foram promovidos para a glória, há 8 anos minha mãe, há 7 anos atrás o meu pai, mas nos deixou um legado: servir e amar a Deus de todo o coração. E o Senhor tem provido, tem guardado, tem dirigido, tem enviado, e pela graça e misericórdia estamos ainda aqui fazendo a obra que Ele nos confiou. Assim, João capítulo 6, versículo 68, diz assim: Simão Pedro respondeu ao Senhor: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Gostei do texto quando ele já diz, quando esse texto descreve um diálogo onde começou ali na sinagoga onde Jesus ensinava, e os judeus começaram a murmurar e reclamar, porque Jesus, quando ensinava na sinagoga, ele começou a dizer: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, quem não comer da minha carne, tomar do meu sangue. Ele começou a dizer e frases que incomodaram. E diz a palavra que muitos discípulos voltaram, foram embora e deixaram de seguir Jesus. Na época não era somente os 12 discípulos, mas mais discípulos, e a Bíblia diz que muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Então ele vira para os 12 e pergunta: e vocês não querem ir também? Jesus vira para os 12 e pergunta isso. Ele não perguntou especificamente para Pedro, mas Pedro imediatamente disse assim: Senhor,
para quem iremos? Se tu tens a palavra de vida eterna. Sabe o que veio no meu coração? Eu tenho certeza que Pedro não sabia explicar tudo aquilo que Jesus falou. Talvez Pedro não sabia explicar, mas ele imediatamente teve essa resposta. E é sobre esse assunto que eu quero meditar em poucos minutos conosco aqui. Nós não precisamos ter a razão, precisamos ter fé. Você pode dizer isso para o seu irmão: você não precisa ter razão, você precisa ter fé. A razão vai querer racionalizar e colocar os pingos nos is. A razão vai querer primeiro saber como é, quando é, o que é, como que faz, o que faz, como acontece, qual o resultado, início, meio e fim, para depois então acreditarmos. A razão, ela vai querer fazer tudo isso, mas a fé não exige isso. Essa experiência de Pedro não começou aqui nesse texto. Essa experiência de Pedro com Jesus começou ali, quando a multidão, a palavra diz que acotovelavam um ao outro ali, se espremiam e chegavam ali ao lago onde Jesus foi ensinar. Jesus então avistou 2 barcos, entrou em um barco, pediu então que afastasse esse barco um pouco para ensinar a multidão. Se assentou no barco e começou a ensinar a multidão. E aquele barco era de Simão Pedro. E aí, então ele fica ali ouvindo Jesus ensinar a multidão. E logo em seguida, quando Jesus termina de ensinar a multidão, ele chega e libera uma palavra para Pedro. Ele diz: lança-te as redes no mar. Outra palavra que vinha de encontro ali a tudo que Pedro sabia e que não fechava a conta, não fazia sentido. Aí então eu creio que começou essa experiência de Pedro, onde ele entendeu que não precisava ter a razão, ele precisava de ter fé. Ele não precisava realmente saber de A a Z, tudo ali, ele precisava de obedecer, e pela fé ele conquistaria. Aí quando eu imagino que quando Pedro estava ali, a Bíblia diz que ele estava lavando as redes, enquanto Jesus ensinava a multidão. Agora pensa um minutinho aí, talvez a gente pode até, pensa se muitos de nós não já passamos, como Pedro, por exemplo, que ouvia Jesus ensinar ali, e ele lavando as redes, e talvez um sentimento de fracasso, talvez um sentimento de frustração. Por quê? Porque ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Ele que era o experto no assunto, ele era um pescador formado a vida inteira, e ele que fazia aquilo ali talvez de olho fechado, conhecia tudo, lugar melhor, condição melhor, como fazer. Ele passou a noite inteira, talvez ali ouvindo a Jesus ensinar a multidão e lavando as redes. Eu fico imaginando que Pedro talvez pensando: fracasso, me dei mal hoje, não consegui. Talvez uma certa frustração. Será que nós já nos encontramos em algum lugar assim, onde talvez sentados na igreja ouvindo a palavra e por dentro algo dizendo: não dá para mim mesmo, eu não consigo. Outros, vou ficar ouvindo testemunho de outros, vou ficar ouvindo milagres de outros, mas o meu não acontece, o meu não chega. E chegamos até às vezes nos frustrar. E quando Jesus termina, então ele vai direto a Pedro. Ele vai dizendo: lança-te ao mar, lança-te as redes ao mar. E Pedro responde para ele. Eu acho que Pedro talvez tentou um pouco argumentar, dizendo: eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Eu imagino que ele começou realmente a
racionalizar um pouco antes, enquanto Jesus liberava aquela palavra para ele, ele talvez pensava: não faz sentido, Jesus, não faz sentido, porque pescar de dia melhor é à noite, eu já tentei isso, não deu. Pescar por alto mar melhor é para cá, já tentei isso, não deu. Pescar, então tudo que Jesus disse a ele ali não fechava a conta, não batia, não fazia sentido, não tinha razão porque ele fazer aquela hora, naquele lugar onde Jesus estava falando. Ele imediatamente então deixa todo o seu expertise, tudo que ele sabia de melhor, tudo que ele era expert em fazer, e ele simplesmente diz: mas sobre a tua palavra, mas sobre a tua palavra. Não precisamos ter razão, a conta não precisa fechar, não são todos os is que precisam dos pingos em cima ali, para a gente entender que Deus está no controle, que Ele ainda faz, que Ele tem todo o controle na sua mão, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Ele pode reverter qualquer circunstância e situação, que Ele ainda pode fazer que aquele mal que vieram contra você ser bênção sobre bênção sobre bênção para a sua vida. A razão não precisa dominar a nossa mente ao ponto de apagar a nossa fé. A razão não precisa tentar paralisar os nossos pés e não deixar de dar o passo de fé onde move o braço de Deus. Se Deus não é movido por nossa lágrima, Ele é movido sim pela nossa fé. Se a sua lágrima estiver gritando fé, saiba que o Senhor já está ouvindo e Ele é por você. A conta não precisa fechar. Por isso Pedro lá na frente, antes que qualquer dos 12 respondesse alguma coisa, antes que fizesse sentido, porque não fazia sentido. Não fazia sentido porque a razão vai pegar no conhecimento humano e vai tentar decifrar, fazer uma fórmula, colocar algo que faça sentido. Mas somente Jesus dá sentido à vida. Somente a palavra de Deus diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então não espere que a razão primeiro tenha a certeza ali, não espere que a razão fale mais alto, simplesmente tenha fé. O texto que o pastor texto que o pastor Eduardo, aí eu tentando os nomes aí, desculpa, viu, pastor? O texto que o pastor mencionou sobre a viúva, quando ela ali correu ao homem de Deus, e aquela palavra liberada para ela foi uma palavra que: o que você tem na sua casa? Não tenho nada. Talvez um azeite tão pouco, uma botija tão pouca que ela até esqueceu que tinha. Não tenho nada a não ser essa botija de azeite. Ele disse: pega muitas vasilhas emprestadas na vizinhança toda, vai para seu quarto ou tranca na porta da sua casa, chama os seus filhos, e etc. E deu aquela instrução, aquela palavra liberada para ela. Não fazia nenhum sentido aquilo. Se ela parasse e dissesse para ele: mas espera aí, se eu tenho uma botija, por que o senhor está me dizendo para pegar muitas vasilhas? E a palavra de Deus diz assim: e não poucas. Pegue muitas vasilhas e não poucas. É como se ele tivesse dito assim: pega a quantidade de vasilha do tamanho da sua fé. É como se ele tivesse dito, escute no nome do Senhor. É como se ele tivesse dito assim: prepare aí um lugar para a sua bênção, do tamanho da sua fé. Não faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido, a minha condição não está nem para... Não faz sentido para isso, não posso, não tenho como, não faz sentido. Escute no nome do Senhor Jesus. Não precisamos ter razão, não precisa fechar conta.
Precisamos ter fé. Quantas situações e passamos, qual a circunstância que realmente grita contra nós e que não faz nenhum sentido, e que a gente não tem mais resposta, não sabe mais o que fazer, mas a fé diz para você: permaneça fiel. A fé diz para você: não cesse o louvor dos seus lábios. A fé diz para você: continue marchando, continue marchando. Bendirei ao Senhor para sempre. A fé diz: continue. Não fazia nenhum sentido aquele exército, um exército menor, vencer aqueles 3 exércitos que se uniram e um imenso exército se formou contra. Não fazia nenhum sentido, mas a guerra já estava ganha, porque a fé ficou para trás, porque a razão, ficou para trás, e a fé foi à frente, e o louvor seguiu à frente. Não faz sentido. Aleluia, aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus te diz essa noite que pode voltar para o seu lugar, pode voltar com aqueles mesmos planos. Não é para você deixar de lado, não é para você esquecer, não é para você substituir. Eu não te dei plano B, eu não te dei reserva. O azeite daquela viúva parou porque a fé talvez não teve mais. Ou será que a fé administrativa? Escute no nome do Senhor Jesus. As promessas do Senhor ainda estão de pé para a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Você lembra de Abraão quando Deus prometeu a ele, no capítulo 12 de Gênesis, Deus promete a ele que: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te fazer pai de nações, eu vou te fazer pai de muitas nações. Aí no capítulo 17, ele ainda enfatizou, Deus ainda enfatiza ali a promessa, dizendo para ele: olha, eu vou te fazer pai de muitas nações. Mas a esposa, mesmo quando nova, não podia ter filho. E agora, mais velha, Deus chega para ele e diz assim: olha, tudo bem, eu vou abençoar esse filho que você teve com a serva, eu vou abençoar a ele, vou dar vida, vou fazer um abençoado, vou frutificar, vou dar bênçãos a ele, mas a minha promessa que eu fiz lá atrás está de pé. Faz menos sentido agora, porque quando nova a sua esposa não podia ter filho, agora mais na idade, muito menos. Faz menos sentido ainda. É como se alguém dissesse para você: vou te dar $1 milhão, mas só que você vai ter que pegar essa bola aqui e jogar naquela cesta lá no outro quarteirão e acertar essa cesta, pode ser? Aí você vai dizer: você está de brincadeira comigo, você não tem esse dinheiro, você sabe que não tem, é impossível acertar, e você sabe que eu não vou acertar, por isso que você está de brincadeira comigo. Aí eu digo assim: não, mas tem mais alguma coisa ainda. De olhos vendados. Foi mais ou menos assim, Deus quando chega e diz para Abraão: não, eu vou fazer isso, mas a minha promessa que eu te fiz está no filho que você vai ter ainda no ano que vem, nesse mesmo tempo. Ele diz: espera aí é brincadeira. Será que ele falou isso? Aí é brincadeira que o senhor está falando isso comigo. O senhor vai me abençoar tanto assim? Quando a minha esposa era mais nova, não tinha como. Agora que não tem mais a idade, agora o senhor está dizendo que eu vou ter um filho ainda, e que através dele eu vou ter a bênção. Você imagina isso? Não fazia sentido nenhum. Se ele colocasse a razão no meio ali, ele não teria se tornado pai da fé. Ele não precisou de ter razão,
ele creu. E você sabe o que acontece? Acontece que Abraão, ele não se tornou o pai da fé porque ele escreveu uma história linda para a vida dele e incluiu Deus. Não. Deus escreveu a sua história e ele disse sim à história de Deus. Contra a esperança ele creu, a palavra diz. Então a nossa vida não é colocarmos, escrevermos a nossa história, querer do nosso jeito, fazer da nossa maneira, entender que eu preciso, eu quero, e então Senhor vem aqui e fazer. Não. O segredo da vitória dele foi simplesmente dizer sim aos planos do Senhor, sim à história que Deus havia escrito para ele, e não ele escrever uma história e querer encaixar Deus dentro. Esquece de ter razão, de fazer sentido no nome do Senhor Jesus, e o Espírito Santo de Deus te lembra aí, em circunstâncias agora, no nome do Senhor Jesus, não faz sentido nenhum, mas o Senhor está no controle. Parece que está despencando morro abaixo, mas o Senhor está no controle. Aleluia. A sua força já se esgotou, mas você vai na força do Senhor. Ele faz dessa maneira. Ele faz dessa maneira. Não precisa ter razão. Precisamos ter fé. É com a sua fé, a palavra de Deus diz, que vence o mundo. A fé é a vitória que vence o mundo. No nome do Senhor Jesus. A minha oração, eu quero encerrar, eu sei que já tomei o tempo hoje um pouquinho mais nas canções, mas escute isso. A minha oração é que nessa noite o Senhor traga, por essa breve meditação, uma revelação tal ao seu coração, que venha gerar algo sobrenatural. O que acontece quando recebemos uma revelação de Deus, ela gera pelo menos 3 coisas dentro de nós: coragem, honra e fé. A revelação, quando chega, ela mexe dentro de nós e ela vai gerando algo ali. Coragem de se colocar de pé, de levantar a sua cabeça, de continuar no seu louvor e na sua adoração, mesmo quando tudo parece perdido. Aquele cego no meio do caminho, na beira do caminho, ele diz, ele grita, ele vai contra a multidão, ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outros querendo calar a boca dele porque ele incomodava, e ele tinha coragem. A Bíblia diz que ele gritava mais alto, ele tinha mais coragem ainda. E quando ele começa a dizer filho de Davi, não foi a carne que o revelou, mas isso, ser filho, ser o enviado de Deus, o Cordeiro Santo, o Espírito, o deu, o revelou. E ele então dá honras ao Senhor. E quando eles vieram buscar, parou Jesus e disse: tragam. Eles vieram buscar, e a Bíblia diz que ele jogou a sua capa, pulou já de pé e já estava pronto para ir. A minha oração que essa meditação nessa noite, essa palavra nessa noite, embora breve, que gere algo sobrenatural no seu coração. Que você venha se posicionar de uma maneira de coragem, de honra ao Senhor e de fé ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Que venha fazer algo sobrenatural no nome do Senhor. Você pode se colocar de pé no nome de Jesus? Eu quero voltar o microfone ao pastor, mas gostaria, se possível, só fazer um convite. Você pode
curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos? No nome do Senhor Jesus, eu quero também orar por você. No nome do Senhor Jesus. Talvez você está aqui, não quero presumir que todos nós temos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que um dia tomamos uma posição, que aceitamos a Jesus, e esse não é um convite para você mudar de religião, se membrar aqui e ali, não, é um convite para você aceitar o presente de Deus na sua vida. E de olhos fechados e cabeça curvada, eu quero perguntar se você que talvez nunca tomou essa decisão, você foi trazido aqui por um parente, por um amigo, ou você entrou aqui sabendo que aqui tinha um culto, ouviu as canções, a palavra falou ao seu coração, e você hoje disse assim: eu quero aceitar o presente de Deus, eu quero vida eterna com Deus. O presente dos céus, o presente de Deus não é uma vida arrumada, consertada, reparada, é uma vida nova. Se você não tomou essa decisão na sua vida ainda, e hoje você quer ter uma nova história com Deus, começando a sua nova história com Deus, não uma história que você escreveu, mas a história que Deus escreveu para você. Se você é essa pessoa, só levante a sua mão direita assim, como um sinal que você está recebendo a Jesus como seu Salvador. Você ainda não tinha tomado essa decisão antes, e hoje você toma essa decisão, e essa é a decisão mais importante da sua vida. Deus te abençoe no nome de Jesus. Assim, com os olhos fechados e cabeça curvada, tem mais alguém que quer tomar essa decisão. E mais uma vez, eu não estou fazendo um convite para mudar de religião ou se membrar aqui e ali, absolutamente. É para ter uma vida nova com Deus, é aceitar o presente de Deus. Mais alguém que você está dizendo assim: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador? Só levante a sua mão direita assim, como indicação que você está tomando essa decisão nessa noite, no nome de Jesus. Mais alguém no nome de Jesus? Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E eu quero orar por você que tem uma situação que ao seu ver, que a razão diz irreversível, mas a palavra de Deus diz: ao homem pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível para Ele. Nada é impossível para Deus. Levante a sua mão assim comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelo teu mover aqui, pela tua presença aqui, pelo teu agir. No espiritual, Senhor, nós já entendemos e estamos conquistando e tomando posse pela fé de tudo que tu tens feito aqui nessa noite, das bênçãos concedidas, das vitórias concedidas. E eu vejo pessoas rompendo, Senhor, aqui no mundo espiritual, rompendo, Senhor, aqui, oh, no nome do Senhor Jesus. Pai, dê graça, dê unção, dê favor, Pai, dê força, dê, Senhor, coragem, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu vejo pessoas rompendo no nome do Senhor Jesus. Envia os teus anjos à frente, Senhor, da tua bênção, da tua graça. Assim oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. E sempre te daremos a honra, a glória e todo o louvor para todos sempre. A igreja diz amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento no nome do Senhor. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Digam glória a Deus bem lindo. Digam aleluia bem lindo. Continue de pé nesse momento. Dá para encerrar com o Pai me adotou, pastor? Vamos adorar o Senhor.
Aleluia.